Começou. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu notei a Maísa Fischer, já está com a gente aqui. As demais pessoas chegando agora nessa live programada, onde que nós teremos aí principalmente uma palestra com o Rafael da Inglobal, o Rafael Meuro, que vai falar sobre o profissional de comércio exterior, um panorama atual. E aí vai nos brindar um pouquinho com esse processo seguinte, assim, pós-pandemia, com certeza, após isso tudo passar, daqui a alguns meses, a nossa sociedade ela será um pouco diferente, nós seremos um pouco diferente, teremos crescido com isso, então o que está acenando em cima disso para o profissional de comércio exterior, sendo que na área de comércio exterior a gente tem experimentado nos últimos anos uma série de modificações, uma série de aperfeiçoamentos, principalmente na digitalização dos meios, na aplicação da tecnologia da informação. E é claro, assim, toda ampliação impulsionada por todo o investimento, particularmente nós aqui no Brasil, com essa aceleração nos meios logísticos internacionais, com a lei de modernização dos portos, esse avanço no número de portos, terminais privados, um avanço que nós tivemos, mas vamos ter muito mais ainda em relação ao modal ferroviário e tantas outras coisas que estão por vir. Então, assim, o nosso grande objetivo vai ser ter esse compartilhamento da experiência do nosso amigo Rafael, que vai falar sobre esse contexto. Então sejam bem-vindos aqui, já estamos notando várias pessoas aqui ingressando, principalmente os nossos acadêmicos do curso Comércio Exterior. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, professor Sérgio, tudo bem? Me ouve bem? Tá ouvindo bem, nosso Ótimo. Ilustre participante. Primeiramente, Rafael, só para fazer assim uma breve apresentação do Rafael, bacharel em comércio exterior pela Univille, já praticamente 10 anos já no mercado de comércio exterior, MBA em gestão de equipes de alto desempenho, hoje o coloca aí como gerente de operações e gerente de gestão de pessoas da Inglobal Importação e Exportação, que é uma empresa aí comercial importadora que atua nas operações e também de assessoria na internacionalização de pequenas e médias empresas. Então o Rafael está com a gente, o nosso palestrante principal aí da noite, que vai falar aí um pouquinho sobre, por causa do tempo, tem tanto conteúdo. Sim. Hoje à tarde a gente ficou meia hora batendo um papo aí justamente sobre planejando. Então, tá contigo, Rafael, o profissional de comércio exterior aí, já 10 anos praticamente na área. Então, considerando esse seu papel de liderança aí na área de comércio exterior, essa parceria que tem com a gente aí e um projeto que nós vamos lançar esse ano no segundo semestre, juntos, com o curso de comércio exterior. Então, como é que tu tem acompanhado essas tendências? O que mudou de lá para cá? Vamos iniciar esse papo aí, começa com a gente aí. Beleza, primeiro, obrigado aí, agradeço muito a oportunidade. Uma pena que não foi presencial nesse momento, mas a gente precisa se adaptar, Então, eu estou bem contente de poder estar aqui, de falar para tanta gente aí sobre um tema que eu vejo que é super relevante, que eu gosto bastante. Então, fazem 10 anos que eu comecei o curso de comércio exterior aí na Univille, Então, há 10 anos era muito diferente as coisas. A minha visão em relação ao curso também era diferente. As próprias áreas aí que atuam com o comércio exterior ainda estavam um pouco enevoadas sobre o que isso acontecia. E nos últimos 3 a 4 anos eu tenho me dedicado também à parte de gestão de pessoas. Então, fiz meu MBA, tenho dedicado grande parte dos estudos com essa área, e é por isso que a gente tem esse tema para linkar as duas coisas. Então, eu tenho a parte de gestão de pessoas,
como que o profissional de comércio exterior é visto nas empresas, e junto com o comércio exterior, que é a minha formação principal aí. Além disso, eu também hoje já estou com um podcast, lancei com ele, inclusive por isso que meu perfil é desse podcast, o People e Papos, e é uma coisa para linkar com o que o professor falou em relação à inserção comercial. Eu fiz um episódio bônus somente para o pessoal que vai assistir a live, e ele já está lançado agora, exclusivo com algumas dicas em relação a esse processo de inserção mais focado no processo seletivo. Então, como eu posso ir bem nesse processo seletivo? Algumas dicas aí do que eu vivenciei nessa área. Então, Rafael, inclusive, né, aqui em cima vai aparecer ali os 2 perfis, clicam ali, vão ali, né, Peoples e Papos, começam a seguir, acessem esses podcasts, né, que isso complementa. Quando eu falei há pouquinho desse planejamento para inserção, para entrevista, do currículo, ó a palavra aí de quem está no outro lado recrutando, né? É bem legal, é um episódio bem pequeno, de uns 15 minutos, então vale a pena depois da live, não vai agora, vai depois da live, assistir lá, que vai complementar o que a gente vai conversar aqui. Então, falando um pouco do profissional de comércio exterior, até falando sobre o que eu passei, né, quando eu entrei em comércio exterior, a minha ideia era trabalhar com banco. Eu queria trabalhar com casa de câmbio, banco, então eu achei que o curso de comércio exterior seria uma boa oportunidade. Eu sei que é um pouco diferente, que tem muita gente que entra com uma outra visão, mas eu queria trabalhar em banco. Obviamente, eu vi que o processo de inserção comercial não foi de inserção profissional não foi tão fácil quanto eu estava esperando, né? No primeiro ano, nenhum banco queria me contratar porque eu não tinha o mínimo conhecimento de câmbio. Então, essa parte que você falou em relação a gente ter esse passo e poder se preparar para assumir essas oportunidades é super importante. Hoje, o profissional de comércio exterior, eu vejo ele nas empresas de uma forma de atuação estratégica. Por quê? Porque como é um profissional que precisa necessariamente ter uma visão generalista do processo, ele acaba conseguindo trazer algumas visões que às vezes outros departamentos não têm. Por exemplo, quando um profissional de comércio exterior atua com compras internacionais ou até em supply chain, em algumas empresas maiores, isso acaba fazendo com que ele tenha a necessidade de entender primeiro, sobre o processo de importação, que é o básico do profissional de comércio exterior. Ele precisa entender sobre a produção e a realidade da empresa dele, como que ela está inserida. Ele precisa entender da produção do fornecedor dele fora do país. Ele precisa entender das leis de ambos os países. Ele precisa entender qual que é o panorama logístico para trazer a mercadoria ou enviar a mercadoria, dependendo de onde a gente está trabalhando. Então, eu vejo, só aqui eu já trouxe 5 áreas que o profissional de comércio exterior ele precisa entender para que ele possa entrar no comércio exterior. Eu vejo hoje que a Univille ela acaba dando como grade várias dessas matérias que são necessárias e que, às vezes, no começo do curso, a gente não consegue ver o quanto que isso vai influenciar lá na frente. Então, é super importante que a gente se dedique para essas matérias, mesmo que agora talvez não façam sentido, mas se você conseguir projetar isso na sua carreira profissional, com certeza lá na frente ele vai fazer a diferença, né? Em relação ao comércio exterior, há 10 anos atrás, quando eu entrei, todas as áreas que eu trabalhei na faculdade, com Syscomex, todos esses sistemas que a gente fez, a simulador, que eu sei que também acontece ainda, eles mudaram, todos eles mudaram. Então, algumas pessoas ainda pensam que o comércio exterior ele é muito burocrático e que dificilmente a gente vai ver inovação ou transformação digital dentro do comércio exterior. Mas eu vejo que isso em 10 anos, tudo que aconteceu, todos os sistemas que mudaram e tudo que a gente está vendo agora nos 2 próximos anos, que a gente vai ver do INPE, que vem para poder agregar, eu vejo que o Brasil hoje é um exemplo em relação ao comércio exterior e eu vejo muita oportunidade em relação ao digital para o comércio exterior. Então, toda a oportunidade que eu tenho de economizar ou de salvar custos, eu vejo que é uma oportunidade para o profissional de comércio exterior poder atuar dentro da empresa. Então, hoje a internacionalização ela vem, às vezes, como uma oportunidade da empresa em ter uma alternativa de fornecimento,
ter um custo menor para o seu produto, ter uma economia em relação à produção em si, e tudo isso o profissional de comércio exterior ele está inserido. Eu vejo que hoje a gama de trabalho para o comércio exterior, se a gente se limita somente à cadeia produtiva de supply chain, a gente já tem uma série de profissionais aí que vão poder trabalhar. Pô, então, assim, ó, que legal assim, o que tu está falando, assim, desde né, de todas essas áreas satélites, né, assim, que congregam todo esse processo logístico, né, de supply e tal, como tudo isso permeia comércio exterior, fontes de produção, tecnologia da informação, né, que é isso que tu está falando agora, assim, né, a gente até arrepia assim, um pouco, assim, dizer, pô, a grandiosidade que é isso tudo. E é isso que a gente sempre tenta falar com nossos alunos. Estão curtindo, mandando coraçãozinho ali, ó, quem acha que é isso aí faz sentido, clica ali mesmo, vamos, né, quanto que sai ali. Bora lá, Rafael, vamos continuar. Legal. Então, em relação à transformação digital, né, em 10 anos muita coisa mudou, se a gente sair um pouco do comércio exterior. Há 10 anos atrás a gente não conhecia Uber, não conhecia o Airbnb, não conhecia Nubank, não conhecia Netflix. Então, quando eu entrei na faculdade há 10 anos atrás, isso não era uma realidade. Hoje, se a gente perguntar aqui na live quem assina Netflix, 90% das pessoas vão assinar, vão dizer que hoje consomem Netflix. Então é uma realidade que em pouco tempo a gente teve uma mudança absurda. E a gente pode esperar isso também para a questão do comércio exterior. Eu vejo algumas empresas fora já trabalhando com questão de blockchain aplicado ao comércio exterior para tirar a burocracia. Então eu tenho um dado que em um processo de importação normal, existe pelo menos 112 pessoas que passam por esse processo. Então, desde a produção dele, todos os trâmites aduaneiros em todos os países envolvidos, a parte logística, até ele chegar aqui, é em média 112 pessoas. Então, é muita gente. E é nessa oportunidade que o blockchain e outras tecnologias vão trabalhar, para tirar essas pessoas dessa parte burocrática e fazer com que o trabalho fique estratégico. E aí eu vejo que é a grande oportunidade do profissional de comércio exterior, atuando de forma estratégica e não fazendo atividade burocrática que provavelmente vai ser substituído pela máquina. Então o profissional de comércio exterior ele tem uma bagagem muito boa para poder ser inserido estrategicamente com a empresa. Estrategicamente, eu falo várias vezes estratégico. O que é estratégico? Estratégico está ligado diretamente com custo, com economia e com dinheiro. Então, se eu estou falando de dinheiro, consequentemente, isso é importante para a empresa. A gente não pode não olhar para isso. Eu acho que a grande oportunidade do comércio exterior é poder amarrar essas pontas de uma forma que ache uma oportunidade onde as outras áreas sozinhas não conseguem ver. Pô, e vê que legal assim, o que tu falou agora, assim, né, estratégico, comércio exterior estratégico e tal. Cara, né, semana passada eu estava conversando aí com algumas pessoas ligadas ao despacho aduaneiro, né, aqui em São Francisco do Sul, que é muito forte, né, o despacho aduaneiro. E aí a pessoa comentando assim, pô, qual vai ser o futuro do despacho aduaneiro, né, com toda essa digitalização de processo. Mas é isso que está se transformando hoje, né, assim, essa discussão que você está fazendo, né, trazendo assim para nós, né, por meio da academia, em conversa com as empresas, dessa mistura, o que nós estamos construindo hoje é esse futuro. Quando fala assim, a estratégia é que atingir algo no futuro, né? E é isso que nós estamos construindo. O quanto importante é isso que está falando. E a questão do despacho aduaneiro, eu acredito que hoje ele tem um papel fundamental e não é por causa da transformação digital que isso vai mudar. Talvez a gente vai ter que se adaptar. O despachante aduaneiro ele vai atuar em frentes que ele talvez não dê tanta atenção hoje. Eu acredito que o despachante aduaneiro, ele entende da ponta, ele entende dos órgãos anuentes, ele entende da questão da estratégia em relação à redução de custos com redução de impostos, com ex-tarifário, com essas questões que não é todo mundo que sabe. A gente vai precisar contratar o despachante sim. Então eu não vejo que o futuro vai ser sem o despachante, mas o trabalho vai ser alterado, né? Ele não vai ficar digitando DI, que eu não acho que é um trabalho bom para ninguém, né? Se a gente consegue fazer isso automaticamente, só digitar número, eu acho que não é legal. Mas se o despachante conseguir ser aproveitado de uma forma estratégica, eu tenho certeza que ele tem espaço nesse novo mercado de trabalho, sim. Pô, e falando de espaço, transformação de mercado, né? Assim, já quando eu estava lá mais no começo da carreira profissional, assim,
né, se dizia assim, ao longo da vida profissional, nos Estados Unidos, né, se mudava 7 vezes de trabalho, não Uhum. necessariamente de empresa, né, mas como se isso, né, como estava se reinventando. E eu, particularmente, eu não imaginava tanto, porque eu trabalhava numa empresa estável, numa função estável, que é aquele negócio, né, aquele emprego para a vida toda, né? E quanto que é essa transformação? Até está uma discussão boa. Nós vamos programar num outro dia. A gente convida também né, a Elizabeth Lazala, né, que é despachante, assim, né, de Sim, muito conheço. tempo. Nossa, foi nossa professora aí, também foi nossa acadêmica. O Marcelo Petrelli, né, do Sindicato dos Despachantes, assim, vai dar uma discussão muito legal. Mas vamos partir para um outro ponto agora, né? Quando a gente fala dessa transformação, né, que ela está exigindo cada vez mais de nós, né? Então, né, como que se distingue essa competência, né? Agora, assim, entrando nesse campo, tu como entende, né, a área de comércio exterior e está em gestão de pessoas, né? Como é que tu vê essa questão da competência, da atualização de competência, como é que isso está evoluindo? Hoje, como eu falei, as oportunidades elas estão aí, elas vão aparecer, mas é importante que o profissional esteja preparado para aproveitar essas oportunidades. Então não adianta só ter essa oportunidade se eu não estou preparado para isso. Dentro do comércio internacional, a gente tem várias frentes, né? Uma das coisas que eu tenho estudado é em relação a essa mudança das competências. Então, nos últimos 10 anos, o que as empresas procuravam num profissional é muito diferente do que elas procuram hoje, né? Então, todo esse movimento aconteceu no meio profissional, mas a gente está em ainda um momento de transição. Então, em todo momento de transição é meio turbulento. Então, eu vejo que as empresas hoje elas pedem muito algumas competências que os profissionais não estão preparados para poder atender. Dentro dessas competências, eu estudei que no Fórum Econômico Mundial, que é um evento que reúne os principais líderes das maiores empresas do Uhum. mundo para discutir em relação a vários temas, inclusive em relação a quais as maiores dificuldades de competências encontrar em profissionais que eles estão encontrando. Então, eles dão uma lista de 20 principais competências comportamentais que estão sendo mais buscadas no mercado de trabalho, né? Então, nós temos de dois lados, as competências técnicas, que é a academia, que são os cursos, e no outro lado nós temos as competências comportamentais, que dificilmente elas são ensinadas em algum lugar. Você precisa desenvolver elas de maneira própria, e por isso elas são tão valorizadas no mercado de trabalho. Então, hoje existe uma pesquisa de uma das maiores empresas de recrutamento do Brasil, que é a Page Personal. Ela aponta que a cada 10 profissionais que são contratados por experiências técnicas, eles acabam sendo demitidos pelas competências comportamentais. Então, é 90%. Então, as empresas, um processo de contratação e demissão é muito caro para a empresa. Então, ela está buscando cada vez mais profissionais que tenham as competências que ela precisa, tanto na parte comportamental quanto na parte técnica. Então, é super importante que o profissional ele consiga linkar essas duas coisas e trazendo isso de fato para o comércio exterior, eu penso que a gente tem algumas competências que são técnicas. Como eu falei, todas as fontes que a gente entra em contato, política, lei, política internacional, logística, então são vários os conteúdos que a gente precisa entender, pelo menos um pouco, para poder realmente ter uma visão sistêmica do comércio exterior. Em relação às competências comportamentais, eu separei pelo menos três aí que o profissional de comércio exterior precisa estar ligado e precisa se desenvolver para que isso realmente faça a diferença para ele na carreira profissional. Então, primeiro, resiliência. Eu acredito que num cenário que a gente está, resiliência, para quem não sabe, é a capacidade de eu poder receber uma pressão, receber algum impacto e eu poder voltar ao meu estado normal. Eu já estou vendo algumas competências chamadas de antifrágil, que além de eu aguentar essa pressão e fazer alguma coisa com isso, eu também aprendo e saio melhor desse processo. Uhum. Então, eu acho que é uma resiliência melhorada, né? Questão da flexibilidade, como eu falei, a gente está tendo uma transformação digital super avançada e as coisas estão mudando a todo momento. Eu preciso ser flexível para que eu consiga fluir nesses mundos de uma maneira mais tranquila, porque a pessoa que não é flexível no mundo de hoje, ela vai ficar muito
muito pressionada e as coisas não vão continuar da maneira que estão. Então é super importante que a pessoa tenha essa flexibilidade para poder se adaptar às mudanças de maneira rápida, porque o ser humano tem essa capacidade. Vocês veem, pô, em um mês atrás a gente estava trabalhando, de repente mudou, tá muita gente home office, então a gente se adapta, consegue se adaptar muito rápido. Então é super importante que a gente tenha essa flexibilidade para se adaptar nesse novo mercado de trabalho. César, você tem alguma coisa para contribuir nessas competências também? Não, até eu fiz uma anotação aqui no lado que é essa questão da aceitação, né, que são as habilidades relacionais, né, as competências relacionais, né, que num estudo que eu fiz, isso no trabalho na dissertação, né, em relação ao mestrado, era justamente um estudo de fixação dos trainees, né, em programas de trainees. E realmente, assim, resumindo, o que mantinha, né, e o que efetivava um trainee não era a competência técnica dele, porque eles vinham com isso, né, eles vinham de boas universidades, era a aceitação dentro do grupo, que dentro de algo assim periférico, ele ia se introduzindo ao grupo, né, e poderia se associar numa aprendizagem social, né? Sim. Então, e que era isso que mantinha ele. Pô, é muito importante isso que está falando, né? E o nosso acadêmico receber essa informação aí. E é super importante, até não vou ter tempo para poder falar sobre tudo isso, é um assunto que eu gosto muito, eu vou me empolgar e não vou parar mais de falar, né? Mas em resumo, habilidades técnicas que eu vejo que são exclusivas do comércio exterior e que a gente pode se aprofundar. Incoterms. Incoterms, que é ensinado na faculdade, ele não é só a sigla para definir de quem é a responsabilidade do frete. Ele é uma sigla que vai me representar custo, ele vai me representar dinheiro no bolso se eu souber negociar eles bem. Então é super importante que eu entenda os Incoterms e eu consiga aplicar ele na rotina dentro da minha empresa para que eu possa trazer o melhor benefício e tirar o melhor proveito disso, né? A parte da comunicação dentro do soft skills, eu acho que é super importante. E aí, dentro da comunicação, a gente vai desde a parte de escrever bem um e-mail, que às vezes são coisas que a gente deveria vir do ensino médio, mas a gente aprimora isso no meio profissional. Então, é super importante que eu consiga me comunicar com uma pessoa claramente, passar a mensagem que eu preciso que ela receba, e isso vai facilitar bastante o caminho aí para eu poder conseguir uma boa colocação profissional e, consequentemente, também subir nessa carreira, né? Que eu acho que é o mais importante, a gente se desenvolver para crescer dentro da carreira. Até a professora Magali colocou ali Incoterms 2020, né? Então, Incoterms 2020 eu aprendi com a Magali, inclusive o 2010 na época, e eu recomendo que todo mundo dê muita atenção para esse tema, que é uma coisa que o profissional de comércio exterior tem que dominar. Isso tem que ser... tu tem que saber de cor e salteado, aí de frente para trás para frente, porque isso vai ser um diferencial para quando você conseguir negociar seus pedidos de exportação, quando você conseguir negociar os seus pedidos de importação, fazendo com que mais dinheiro fique no bolso e, no fim das contas, é isso que vai te manter como um bom profissional. Inclusive, importante isso, assim, ó, se a gente pensar assim, né, o aproveitamento de oportunidades profissionais, né, elas não são, assim, elas se apresentam como um degrau, tipo uma promoção, um novo emprego, etc. Mas só que para isso acontecer, tu tem que primeiro ser bom naquilo que faz, para ser visto, né, como um profissional competente. E aproveitar todas as oportunidades do dia a dia, para que o conhecimento, assim, apesar das oportunidades elas aparecerem como escada, o desenvolvimento da competência ela funciona como uma rampa. Sim, né? exato. Então, assim, exato. ele é constante, né? Então, e isso vai se ajustando com o tempo, porque a cada ano, e se nós pensarmos de 2 meses para cá, o quanto mudou, né? Claro que numa condição diferenciada, mas como que a gente aproveita isso, né? A gente, assim, nós não temos todos os dias, para ter oportunidades. Essas oportunidades novas, emprego, promoções, etc., não aparecem todos os dias. Elas são ocasionais. Mas todos os dias nós temos chances, né? Nós temos a chance de nos aperfeiçoarmos, né? Um pouquinho mais cada dia. Né? E assim, ó, Rafael, muito, né, legal assim, a gente vai conversar muito, né? Nós estamos aquele nosso projeto lá
a cada 15 dias nós temos esse encontro, né, presencialmente lá na universidade com os nossos acadêmicos, né, aproveitando aí os que chegam mais cedo, né, mas para a gente poder fazer um encaminhamento, né, até dentro do nosso tempo, uma mensagem final, assim, a gente está agora vivendo, né, né, a situação de pandemia, passando pós-pandemia, assim, o que tu visualiza? Não podia deixar de falar sem perguntar Não, sobre isso. super importante, é uma coisa que a gente tem que pensar, não tem como fugir. A gente vê que vai ter uma nova realidade depois disso, a gente vai ter que lidar com isso. Felizmente, eu vejo um futuro muito bom para o profissional de comércio exterior, porque com as crises, a Inglobal nasceu da crise de 2008, né? Então, com as crises a gente também tem as oportunidades. Eu vejo que essa crise ela também vai trazer mais empresas, porque elas vão buscar competitividade, elas vão estar no mercado. E eu vejo que a parte internacional, para as empresas que ainda não fazem parte, ela vai ser um caminho, então eu acredito que vai ter a inserção de muito mais empresas no comércio exterior, seja para importação ou para exportação. As empresas que hoje já estão no comércio exterior, a tendência delas é que elas se aprimorem e ainda façam ainda mais parte disso. A gente está vivendo uma sociedade global, né? Então a tendência é que cada vez mais as empresas entendam esse contexto global e queiram fazer parte disso. E aí a gente está vendo a oportunidade para o profissional de comércio exterior, porque a gente vai precisar de mais pessoas que entendam disso e que trabalhem com isso diretamente. Então, realmente a gente está num período de recessão, a gente está com muita dificuldade das empresas. Eu estou falando isso daqui a pouco, que a gente sair disso, porque isso vai passar, a gente vai sair disso. E esse cenário que vem se montando aí para o futuro é muito propício para o profissional de comércio exterior se inserir no mercado e se desenvolver com o mercado internacional. Eu vejo que é uma grande oportunidade para as empresas que hoje ainda não atuam no comércio exterior, veem o comércio exterior como uma alternativa para ter uma fonte nova de faturamento ou até pivotar o negócio trabalhando diretamente com exportação, com importação, ou seja, oportunidade não vai faltar nesse novo mercado. Pô, legal. Assim, a gente não tem como continuar muito mais, mas nós vamos ter mais oportunidades. Com Rafael, certeza. muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui, né? Você é um grande parceiro. Vamos fazer um print aqui desse momento aqui para a gente registrar também. Eu não vou mexer aqui no celular, mas eu acho que tu tem mais habilidade do que eu, senão é capaz de eu desligar essa live aqui, né? Mas assim, vamos fazer aqui um aparelho para o nosso. Isso, né? Então, assim, assim, muito legal, né, esse momento, né, porque a gente sabe assim, ó, a carreira, a conquista do emprego, né, todo o desenvolvimento, a gente costuma dizer assim que é como um veleiro, né, que assim, você em algum momento você vai ter que ir ajustando as velas, né? Senão você não vai conseguir chegar onde quer chegar. Então, nós temos que ter assim, em mente claro para onde nós queremos ir e tal, traçar esses objetivos e nos desenvolvermos, né, no dia a dia para isso, né? E, Rafael, né, tu é um exemplo desses parceiros, né? Assim, até eu não vou arriscar nominar tantos outros também que a gente tem, mas em especial aí, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí, né, aos nossos professores, né, tantos que, né, eu vi ali, estava assinando, dando joinha, já fazendo algum comentário, mas efetivamente não dá para a gente também, né, colocar todos, mas a gente vai ter muita oportunidade de estar junto, né, e em especial aí aos nossos acadêmicos, a comunidade comércio exterior, todos aqueles que viram, né, também que a gente estava fazendo a live aqui, ingressaram aqui, tá legal? Muito obrigado, Rafael, boa noite para todos, tá? E nos vemos aí em breve. Até mais. Beleza, muito obrigado aí também pela oportunidade, a todo mundo que ficou com a gente até aqui, fico bem feliz que alguns professores aí que me deram aula também estão assistindo a gente, então para mim é muito legal nesse momento. Eu sou um cara bem otimista, né? Então eu não falei em nenhum momento que vai ser fácil esse cenário que a gente vai vir para frente, mas eu acredito que as oportunidades vão estar aí para quem estiver pronto para poder agarrar. Então é super importante que a gente esteja pronto. Uma mensagem final, lembrando que lá no meu podcast eu fiz um episódio especial falando sobre os processos seletivos, então
siga aí em cima no Instagram, dê uma curtida lá e vamos conversar sobre outros assuntos nas próximas oportunidades aí. Eu estou à disposição. Obrigado. Legal, bem lembrado. Então, aqui em cima, né, tem, né, não me segue também, qualquer coisa chega ali, segue. Isso aí. Peoples e Papos também, né, podcast do Rafael, temas muito legais, já estive lá vendo também, Rafael, parabéns por esse trabalho, por socializar todo esse conhecimento com a gente aí. Muito obrigado, boa noite a todos, né, nos vemos em breve aí. Até mais. Valeu, boa noite, tchau. Boa noite, tchau.